Colossenses capítulo 1, versículo 1 até o versículo 12, diz assim a palavra do Senhor. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e fiéis irmãos em Cristo, que estão em Colossos. Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, estejam com vocês. Damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês, desde que ouvimos da fé que vocês têm em Cristo Jesus e do amor que vocês têm por todos os santos, por causa da esperança que está guardada para vocês nos céus. Desta esperança vocês ouviram falar anteriormente, por meio da palavra da verdade do Evangelho, que chegou até vocês. Esse Evangelho está produzindo fruto e crescendo em todo o mundo, assim como acontece entre vocês, desde o dia em que ouviram e entenderam a graça de Deus na verdade. Isso vocês aprenderam de Epáfras, nosso amado conservo, em relação a vocês, fiel ministro de Cristo, o qual também nos contou do amor que vocês têm no Espírito. Por esta razão, também nós, desde o dia em que soubemos disso, não deixamos de orar por vocês e de pedir que transbordem do pleno conhecimento da vontade de Deus, em toda sabedoria e entendimento espiritual. Dessa maneira, poderão viver de modo digno do Senhor para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Assim vocês serão fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda a perseverança e paciência, com alegria, dando graças ao Pai, que os capacitou a participar da herança dos santos na luz. Oremos. Pai amado e bendito, diante do texto sagrado, da Tua palavra, Senhor, que cremos que chegou a nós por meio da inspiração do Teu Espírito, o apóstolo Paulo, mas é a Tua palavra para a nossa edificação, para a nossa correção, que o Teu Espírito Santo que inspirou, que o Teu Espírito Santo que nos dá entendimento, ministra aos nossos corações nessa manhã. Fala aos corações, Senhor. Precisamos ouvir a Tua voz, precisamos ouvir a direção do Teu Espírito, precisamos conhecer a Tua vontade, Senhor, e fazer a Tua vontade. Como disse o salmista no Salmo 143, ensina-me a fazer a Tua vontade, ó Senhor. Que assim seja nessa manhã, que cresçamos no entendimento, no conhecimento do Senhor, a ponto de, como ora Paulo aqui pelos Colossenses, a transbordar do pleno conhecimento da vontade do Senhor para as nossas vidas. Abençoa-nos nessa manhã e que o Senhor seja exaltado em tudo que fizermos aqui, para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. Quem está acompanhando, eu já falei sobre essa oração de Paulo aos Colossenses algumas semanas atrás e senti o desejo de retornar a esse texto tão precioso da palavra de Deus, e vou rever algumas coisas que já falei e acrescentar outras que busquei ao longo dessas últimas semanas e que eu creio que há de abençoar e edificar as nossas vidas nessa manhã. Essa é a terceira mensagem dessa série sobre as orações do apóstolo Paulo, orações que encontramos nas epístolas escritas por Paulo e que muito falam a respeito de quem foi o apóstolo Paulo, muito fala a respeito do seu amor, do seu zelo pelas igrejas, algumas que ele fundou, outras não, como a igreja aqui dos Colossenses, que não foi fundada por Paulo, mas também que fala das prioridades de Paulo em suas orações. Paulo, ele demonstra nessas orações que ele tinha preocupações com os irmãos nas igrejas, mas que ele também tinha prioridades em oração. É sobre isso que estamos vendo ao longo dessa série de mensagens. Paulo aqui orando pelos Colossenses, ele afirma algumas coisas, ele destaca alguns aspectos que a gente vai ver daqui a pouquinho, mas antes de entrar propriamente na oração de Paulo pelos Colossenses, que a gente vê ele dando os contornos dos seus motivos de oração, dos versículos 9 até o versículo 12, eu queria ler um pouquinho antes dos versículos anteriores, que mostram um pouco da situação da igreja em Colossos, como Paulo soube da fé daqueles irmãos, o que Paulo estava sabendo do que estava acontecendo lá, e como Paulo estava se sentindo em relação ao que ele tinha ouvido falar daquela igreja, que era uma igreja abençoada, uma igreja fiel, uma igreja
que estava vivendo no amor do Senhor, mas uma igreja que também estava passando por riscos. Se você depois ler, eu preparando essa mensagem, li toda a epístola aos Colossenses, são 4 capítulos apenas, se quiser faça isso depois, mas se você for ao capítulo 2, você vai ver que havia o que alguns chamam de heresia colossense, um misto de sabedoria grega com fábulas, talvez judaicas, que estava ameaçando aquela igreja, mas aquela era uma igreja que tinha muitas qualidades. Possivelmente ela foi fundada por Epáfras, um homem fiel, um homem que talvez fosse o pastor daquela igreja naquele momento, e um homem de quem Paulo fala aqui. Vá comigo no capítulo 4, algo muito marcante que tem a ver com o tema que estamos vendo essa manhã, sobre a oração. Aqui no capítulo 4, versículo 12, Paulo diz assim: Epáfras, que é da igreja de vocês, manda saudações. Ele é um servo de Cristo Jesus, que está sempre lutando por vocês em oração. Para quê? Para que vocês sejam ricos, milionários, cresçam, tenham muito dinheiro, muita prosperidade, muita visibilidade na cultura grega, ou então lá na cidade onde vocês moram. Não. Ele está sempre lutando, outra versão diz, batalhando por vocês em oração, para que vocês se conservem maduros e plenamente convictos em toda a vontade de Deus. Esse Epáfras possivelmente se converteu a Cristo por meio do ministério de Paulo e possivelmente foi quem fundou a igreja dos Colossenses. Então Paulo não esteve lá. No capítulo 2, versículo 1, ele diz assim: quero que saibam quão grande tem sido a nossa luta por vocês e pelos que moram em Laodiceia e por muitos outros que não me viram face a face. Então aqui no primeiro versículo do capítulo 2, Paulo deixa claro que ele não tinha visto os irmãos colossenses face a face, mas isso não diminui o amor de Paulo por eles e a sua intercessão diante de Deus pelas suas vidas. Mas antes de entrar no teor da oração de Paulo, vamos dar uma olhadinha no que ele diz aqui no início, nos versículos 3 a 8 que lemos na introdução. Ele diz assim: damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando o quê? Oramos por vocês. Então, só esse versículo já me ensina uma coisa. Nós, assim como Paulo, podemos orar por pessoas que não conhecemos. Eu não conheço, talvez eu tenha tido algum contato breve com a irmã Zenilda, a irmã da irmã Isilda, mas nós temos orado por ela, sofrendo a dor do luto de ter perdido um filho. Há pouco tempo perdeu sua mãezinha e agora passando por essa dor. Mas eu não preciso conhecê-la para apresentar a vida dela diante do Senhor. Paulo não conhecia, como vimos aqui no capítulo 2, aqueles irmãos não o tinham visto face a face, mas não por isso Paulo deixa de apresentá-los a Deus em oração. Olha que bênção! Nós podemos orar por irmãos que estão passando por lutas em meio à guerra da Ucrânia, que completou 1 ano, irmãos que não conhecemos e possivelmente nunca veremos um dia. Podemos orar pelos cristãos que estão na Turquia. Inclusive o diácono Giovanni compartilhava um vídeo interessante mostrando como as pessoas estavam vivendo a sua vida normalmente e como num piscar de olhos veio um terremoto que trouxe uma destruição tremenda e ceifou milhares de vidas. Podemos orar pela igreja na Turquia, podemos orar por aquela região que já foi tão frutífera para o Evangelho e hoje tem sido um lugar tão desafiador para a pregação do Evangelho de Cristo. Podemos orar, irmãos, pelos cristãos perseguidos, como temos estimulado os irmãos, e se você não pegou ainda, temos revistas do Ministério Portas Abertas, que dá suporte a cristãos em situação de perseguição em várias localidades do mundo. Temos disponível aqui, você pode pegar uma emprestada e levar para sua casa e ler e conhecer a realidade da igreja perseguida e apresentar suas vidas a Deus, mesmo você não os conhecendo. Inclusive Portas Abertas, até se alguém depois quiser pesquisar na internet e encontrar e compartilhar conosco, tem um vídeo que eles prepararam de um irmão que estava passando por uma situação de perseguição e, salvo engano, estava preso na Sibéria, que é um lugar extremamente frio. Estava preso por sua fidelidade ao Evangelho, por sua fidelidade ao Senhor, e numa noite muito fria, quebrou uma janela e começou a entrar um frio tremendo. Aquele homem estava a ponto de morrer de frio, pois estava num lugar muito frio, e estava entrando aquele ar gélido do lado de fora, e aquele homem estava vendo que chegaria a morte, e de repente ele disse que se sentiu como se tivesse alguém o acolhendo, alguém o aquecendo, ele sozinho naquela cela. E nesse momento conta esse testemunho que irmãos em outra parte do mundo sentiram desejo no coração de orar por um homem, salvo engano o nome dele é Alexander,
ele era russo, e eles oraram por esse homem, e o Senhor naquele momento agiu de forma maravilhosa, e aquele homem foi poupado da morte, mesmo passando uma noite numa cela gélida, fria, por estar preso por amor ao Evangelho. Nós podemos orar, irmão. Paulo orou pelos colossenses sem conhecê-los, e nós podemos fazer o mesmo em nossos dias. Então Paulo fala, damos graças a Deus quando oramos por vocês. E aí reforço o que tem falado nas mensagens anteriores, assim como o próprio Cristo tinha uma vida intensa de oração. O apóstolo Paulo, considerado por alguns o maior teólogo da história da igreja, a mente mais brilhante do cristianismo que já existiu, abaixo do próprio Cristo, e o maior missionário que já existiu na história cristã, também era um homem de oração. Ele fala que orava pelos colossenses, ele orava pelos tessalonicenses, como vimos nas duas mensagens anteriores, ele orava pela igreja em Roma, ele orava pelos filipenses, como veremos na mensagem seguinte. Ele era um homem dedicado à oração, embora fosse um homem brilhante, conhecedor das escrituras e um missionário com o coração ardendo para ganhar vidas pelo Evangelho. Versículo 4 ele diz assim, desde que ouvimos da fé que vocês têm em Cristo Jesus e do amor que vocês têm por todos os santos, por causa do que? Da esperança. Leia comigo os versículos 4 e 5 bem alto, por favor. Desde que ouvimos da fé que vocês têm em Cristo Jesus e do amor que vocês têm por todos os santos, por causa da esperança que está guardada para vocês nos céus. Só até aí por enquanto. Lembre que quando eu falei sobre os Tessalonicenses, nós encontramos essas três virtudes também, Paulo falando da igreja em Tessalônica: fé, esperança e amor. E novamente Paulo fala aqui que aquela igreja, ele, embora não os conhecesse, ouvia relatos que era uma igreja que tinha fé, era uma igreja que exalava o amor de Deus, e era uma igreja que estava viva na esperança da volta de Jesus Cristo. E ele continua ainda no versículo 5, deixe-me ler: desta esperança vocês ouviram falar anteriormente, por meio da palavra da verdade, do Evangelho que chegou até vocês. Esse Evangelho está produzindo fruto e crescendo em todo o mundo, assim como acontece entre vocês desde o dia em que ouviram e entenderam a graça de Deus na verdade. Isso vocês aprenderam, ele aí de novo, de Epáfras, nosso amado conservo, em relação a vocês, fiel ministro de Cristo, o qual também nos contou do amor que vocês têm no Espírito. Então Paulo fala que Epáfras era um ministro fiel de Cristo, por isso que muitos entendem que ele era o pastor dos colossenses. E ele foi lá a Paulo e falou: Paulo, os colossenses têm um amor, eles têm fé, têm esperança. E isso alegrou o coração de Paulo. E aí aqui a partir do versículo 9, nós entramos por fim na oração de Paulo pelos colossenses. Versículo 9 diz assim: por esta razão, ou seja, por saber que eles estavam fiéis no amor, na esperança, na fé em Cristo Jesus, por esta razão também nós, desde o dia em que soubemos disso, não deixamos de orar por vocês. Novamente, Paulo dedicava muito tempo à oração, irmão. Porque Paulo fala toda hora que não deixava de orar, que não cessava de orar, e não só pelos colossenses, como falei há pouco. Então vemos que Paulo, na sua dinâmica, ele tinha uma vida planejada, como falei em mensagem anterior, que ele dedicava um tempo generoso à oração para conseguir orar por todas essas causas e dizer que fazia isso constantemente. E continua o versículo 9: de orar por vocês e de pedir que transbordem do pleno conhecimento da vontade de Deus em toda sabedoria e entendimento espiritual. Vontade de Deus, irmãos. Esse é um assunto que gera muitas dúvidas. Muitas pessoas se questionam: qual é a vontade de Deus para a minha vida? Será que Deus quer que eu seja um profissional dessa área ou daquela? Será que Deus quer que eu faça uma faculdade A, B ou C? Será que Deus quer que eu faça um curso ou outro curso? Será que Deus quer que eu trabalhe numa empresa ou em outra? Será que Deus quer, as irmãs às vezes se questionam, que eu trabalhe fora ou que eu fique dedicado ao serviço doméstico, que é algo muito nobre e que a igreja precisa honrar as mulheres que se dedicam a cuidar do seu lar, dos seus maridos, dos seus filhos. Elas não são melhores daquelas que trabalham fora, mas também as que trabalham fora não são melhores do que as que não trabalham, como diz muito a cultura dos nossos dias. Inclusive, aproveitando o ensejo aqui, um parêntese, fazer uma propaganda aí do nosso trabalho com mulheres, que eu creio que vai abençoar muito a vida das irmãs, e aí, como consequência, vai abençoar as nossas famílias e vai abençoar também a nossa igreja. Vamos começar em março, possivelmente na segunda semana de março, fique atenta.
um trabalho, um livro excelente que fala muito sobre os males que o feminismo trouxe para os homens, não para as mulheres, para os homens também, mas as primeiras vítimas dos enganos, dos engodos do feminismo são as mulheres e as crianças. Por fim, os homens, que na minha opinião são quem sofre menos com essa história, por incrível que pareça. Então vamos estudar, vocês vão estudar, que vai ser, como eu falei, né, como o slogan de uma loja de mulher para mulher, vai ser somente as irmãs. Bom, temos 4 irmãs que vão estar conduzindo esse trabalho, né, a Úrsula, a Marilúcia, minha mãe, a Camila e a Vitória. Então, se você tem interesse, adquira o livro, nós temos disponível aí, ainda temos alguns, daqui a pouco é capaz de acabar, então garanto o seu, e procure alguma dessas irmãs, a Úrsula, a Marilúcia, ou a Vitória, ou então a Camila, e elas vão poder te dar mais informações, e vão ser encontros quinzenais, em que as irmãs vão estar estudando um conteúdo excelente, que fala, dentre outras coisas, sobre os males que a nossa cultura tem trazido para o entendimento que a mulher tem sobre o seu papel na sociedade, na família e mesmo na igreja. E um dos males é que há muitos anos atrás veio com muita força essa ideia de que para a mulher ser realizada, ser feliz, ela tem que sair de casa e trabalhar fora. Não há problema nisso. A minha esposa é funcionária pública, ela trabalha fora. Eu não estou falando que é errado a mulher trabalhar fora, mas a gente precisa reforçar que a mulher que se dedica exclusivamente à sua família e trabalha muito, porque o trabalho de casa é muito desgastante, muito penoso, ela deve ser honrada, deve ser exaltada, primeiro pelo seu marido, pelos seus filhos e também pela igreja. Voltando aqui, qual é a vontade de Deus? Então, pegando um gancho do que acabei de dizer e reforçando, você, mulher, procure uma dessas irmãs ou alguém que você conheça da igreja, se informe, participe desses encontros, que eu creio que irão abençoar grandemente a sua vida. Mas uma mulher talvez se questione, será que eu devo ficar em casa cuidando do marido, da família, dos filhos, exclusivamente, ou devo trabalhar numa intensidade maior ou menor? Qual é a vontade de Deus para a minha vida? Trabalhando com jovens por muitos anos, a gente sempre caía nesse assunto, carreira, vocação e carreira, qual é a vontade de Deus, qual a profissão devo seguir, qual faculdade devo fazer? E essas perguntas, irmãos, são válidas, essas perguntas devem ser feitas e devem ser alvo de nossas orações. Devemos orar até na hora de tomar uma decisão importante, vou mudar de emprego, vou mudar de residência, vou até mesmo, se surgir uma circunstância, uma necessidade de mudar de igreja, ore, clame ao Senhor, peça direção a Deus, isso é muito importante. Mas há muito da vontade de Deus que já está explícito nas Escrituras. A gente se preocupa muito com a vontade de Deus para coisas que a gente não encontra nas Escrituras. Você não vai encontrar, você jovem, nas Escrituras com quem você casar. Você não vai encontrar nas Escrituras se você deve trabalhar na empresa A, B ou C. Você não vai encontrar na Bíblia que você deve seguir tal profissão, ou você deve comprar um carro ou não comprar um carro. Você vai ter que orar e pedir direção ao Espírito Santo, e Deus vai te movendo e te sinalizando. Nós cremos que Deus faz assim, mas há muito do que você pode saber da vontade de Deus que já está claro nas Escrituras. E Paulo ora que os colossenses transbordassem desse pleno conhecimento da vontade de Deus. Não ora só para que eles tivessem esse conhecimento, mas transbordassem. Quando transborda, igual você pega um copo, esse copo está quase pela metade, mas quando ele transborda, ele ocupa todo o espaço e algo mais. Era isso que Paulo orava pelos colossenses, para que transbordassem do conhecimento da vontade de Deus. E o que é a vontade de Deus? E aí eu vou seguir um pouquinho o livro que eu tenho falado para os irmãos, que eu recomendo fortemente que eles quiserem ler, um chamado à reforma espiritual, do D.A. Carson, as prioridades do apóstolo Paulo e suas orações, que tem me servido de guia para essas mensagens. E o D.A. Carson fala assim, eu vou projetar ali para a gente ganhar um tempinho. Ele diz assim: o que Deus ordenou é a sua vontade, a nossa responsabilidade é cumprir. Às vezes a gente se preocupa muito em entender a vontade de Deus para coisas que não estão explícitas na Bíblia, mas tem muita coisa que a gente pode saber a vontade de Deus, que está claro nas Escrituras, claro nas páginas das Sagradas Letras. O que Deus ordenou, diz o D.A. Carson, autor desse livro, é a sua vontade, a nossa responsabilidade é cumprir. E vamos a alguns exemplos das próprias Escrituras. Salmo 143, não precisa abrir, eu vou projetar aqui para a gente ganhar tempo. O salmo com o qual eu abri esse culto, e não foi à toa. Diz assim: ensina-me a fazer o quê? A tua vontade, pois tu és o meu Deus, que o teu bom espírito me guie por terreno plano. Olha que curioso que o salmista não fala assim, ensina-me a tua vontade. Ele fala isso. O que ele fala? Ensina-me a fazer a tua vontade. É exatamente isso que o Carson
fala no próximo slide. Está um pouquinho cortado aí, mas vou ler para você. O salmista aqui não nos estimula a encontrar a vontade de Deus, pois ele supõe que ela já é conhecida. Onde estava a vontade de Deus? Na lei do Senhor. Lá na lei de Moisés já tem a vontade de Deus explícita para a vida do povo de Deus. E ele continua, ensina-me a tua... Ele não diz, ensina-me a tua vontade, mas ensina-me a fazer a tua vontade. Então o salmista, ele demonstra que ele já conhecia muito da vontade de Deus. Estava lá na Torá, estava lá nas palavras dadas a Moisés. E ele pede a Deus, ensina-me a fazer a tua vontade, que já foi nos revelado. Vemos isso também no Novo Testamento, pode passar. Romanos 12:2, um texto muito conhecido. E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, qual é a vontade de Deus? É que nós não vivamos conforme os padrões desse mundo. Então, não vivam conforme os padrões desse mundo, é igual à vontade de Deus. Então, se você quiser saber qual é a vontade de Deus para a minha vida, aqui está uma delas. A gente não viver de acordo com os padrões desse mundo. Está claro, não precisa perguntar, não precisa estudar, fazer um curso de teologia, não precisa pesquisar sobre isso, está explícito nas Escrituras. A vontade de Deus é que nós sejamos um povo santo, um povo separado. Fazendo mais uma propaganda da nossa escola dominical, por isso que a questão da disciplina na igreja, a disciplina, esse livrinho fala sobre isso, disciplina bíblica na igreja é tão importante, pois uma igreja que não exerce disciplina, ela aos poucos vai se assemelhando ao mundo e passa a não ter diferença. E o que o mundo precisa não é de uma nova versão do mundo maquiada de fé cristã. Uma igreja que pareça com o mundo, mas que tem uma cara de crente. O que o mundo precisa é de homens e mulheres santos que façam a vontade do Senhor e não se conformem com o mundo. Então qual é a vontade de Deus? Que a gente não se conforme aos padrões desse mundo. Um outro texto, e por isso eu coloquei aí que são alguns textos para a gente ganhar tempo. Efésios 5. Portanto, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, e vivam não como tolos, mas como sábios, aproveitando bem o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Então, qual é a vontade do Senhor? Está aí no próximo slide. Não sermos insensatos, não vivemos igual a esse mundo. Está claro a vontade de Deus, não precisamos perguntar a Ele sobre isso. Outro texto, de 1 aos Tessalonicenses, pois a vontade de Deus é o quê? A santificação de vocês, que se abstenham da imoralidade sexual, que cada um de vocês saiba controlar o seu próprio corpo em santificação e honra, não com desejos imorais, como gentios que não conhecem a Deus. Então, qual é a vontade de Deus? A santificação das nossas vidas. Tem dúvida sobre isso? E eu falava recentemente que um desses ditos pastores progressistas que falam que a gente tem que rever a Bíblia e atualizar a Bíblia, todo tipo de barbaridade, ele subiu num trio elétrico nesse carnaval e diante de uma multidão de foliões, ele começou a falar, não, porque a gente tem que ser contra os fundamentalistas e a gente tem que mesmo ser alegre, se alegrem, se divirtam, sejam felizes. Deus é amor, nessa linha, mais ou menos isso. Esse homem não conhece ou não quer conhecer o que está escrito em 1 Tessalonicenses, porque aquelas pessoas estavam no carnaval, dançando, se esbanjando, se entregando aos prazeres da carne, quando a Bíblia fala que a vontade de Deus é é a santificação, que nos abstenhamos da imoralidade sexual. Aqui é lugar em que a imoralidade sexual está mais exposta do que no carnaval, e aquele homem se dizendo em nome de Deus, falando, não, é isso mesmo, o importante é vocês serem alegres, serem felizes. Não, não é essa, não é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que nós sejamos santos e que nós nos abstenhamos da imoralidade sexual. Então a gente tem que estar de olhos atentos, que se você não lê a Bíblia e não conhece a vontade de Deus, de repente você cai no conto de um falso profeta como esse, que eu falei há pouco. E por fim, 1 Tessalonicenses 5,18, em tudo o que? Deem graças, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Isso aí não precisa nem explicar, né? Qual é a vontade de Deus? Sejamos gratos, sejamos agradecidos porque Deus nos alcançou. Então, quando a gente perguntar, a vontade de Deus você pular carnaval e se esbanjar e se envolver sexualmente com um monte de pessoas? Não, nem no carnaval, nem fora do carnaval. A vontade de Deus é que fujamos da aparência do mal, que não nos envolvamos com imoralidade sexual. Essa é a vontade revelada, explícita de Deus nas Escrituras. A vontade de Deus é termos um coração grato.
Claro que por vezes passamos por lutas, por luto, por dificuldades, a gente se entristece, nosso coração fica apertado, mas devemos ser gratos a Deus, pois esta é a vontade dele para as nossas vidas. Então, voltando lá, a oração de Paulo, ele ora para que os tessalonicenses transbordassem do pleno conhecimento da vontade de Deus. E aí, irmãos, a gente não pode nos furtar a reunir a oração com a leitura da palavra. Aonde você vai conhecer a vontade clara de Deus para as nossas vidas, não só para a sua, mas para a minha, mas para todos nós, na Bíblia. Precisamos ler a Bíblia, precisamos conhecer a palavra de Deus, porque esses textos que eu mostrei estão nas Escrituras, estão revelando claramente qual é a vontade de Deus para as nossas vidas. Voltando lá ao texto de Colossenses, então ele ora que transbordem do pleno conhecimento da vontade de Deus em toda a sabedoria e entendimento espiritual. E eu vou citar mais um autor que faz um comentário sobre esse texto, que ele fala assim: conhecimento, fala que é para ter o pleno conhecimento da vontade de Deus, tem relacionamento direto com a vontade de Deus. E esse conhecimento, ele fala aqui no pano de fundo veterotestamentário judaico. O que é isso? Do Antigo Testamento. Do Antigo Testamento judeu, sempre tem conexão com obediência prática. No Antigo Testamento, quando fala de conhecimento, de sabedoria, isso sempre tem conexão com uma obediência na prática. O judeu é muito prático, o judeu é muito pragmático, ele não é de ficar... Até no seminário teve um professor nosso que fez uma analogia que eu achei interessante. Se você perguntasse a um grego, ou perguntasse a alguém com a mentalidade dos nossos dias, o que é um bolo de chocolate, a pessoa ia falar: bolo de chocolate é você pegar um pouco de farinha, um pouco de chocolate, um pouco de... Eu não sei fazer bolo de chocolate, mas você que sabe, pensa aí nos ingredientes, e você mistura tudo e bota no forno e vai sair um bolo de chocolate. Porque nós temos uma mentalidade dividida, tudo parcelado e querendo explicar todas as coisas. Mas você perguntar para um judeu o que é um bolo de chocolate, ele vai sacar um, se ele tiver um, e vai te dar. Como é que você vai saber? É uma vivência mais prática, mais experiencial, de você experimentar coisas e viver. Isso aqui, ó, bolo de chocolate, isso aqui. Come que você vai saber o que é. Ponto. Então, a obediência, o conhecimento nas Escrituras do Antigo Testamento, e esse é o pano de fundo de Paulo escrevendo aos Colossenses, tem um aspecto prático. Conhecer a vontade de Deus é obedecer a Deus na prática. Não é só ficar elaborando, elucubrando as ideias, pensando em milhões de coisas, mas é como na prática eu vou obedecer à vontade de Deus, ponto. Como eu, marido, vou honrar a minha esposa, vou ouvi-la, vou procurar viver de modo que a agrade, vou evitar situações que a entristeçam, vou evitar situações que podem gerar problemas em meu casamento. Como você, esposa, pode honrar o seu marido e pode viver de modo a agradá-lo e honrá-lo. Como você, filho, pode honrar seus pais, como nós pais devemos criar nossos filhos. Temos princípios para tudo isso, claros da vontade de Deus nas Escrituras. Então, o que precisamos mais é ler, orar e praticar. Nós vamos seguir aqui. Então, Paulo ora, primeiro, que eles tivessem um conhecimento da vontade de Deus em toda a sabedoria e entendimento espiritual. E aqui ele fala de sabedoria, que é uma coisa muito presente também no Antigo Testamento. Você saber viver. Como viver de modo a glorificar a Deus. Então Paulo começa assim, ó: conheçam a vontade de Deus. Eu dividi aqui, pode até tirar que acabou ficando, ou então se conseguir reduzir, te agradeço, Tiago. Primeiro aspecto da oração de Paulo pelos Colossenses, que eles conhecessem a vontade de Deus. E assim nós devemos orar por nós e pelos nossos irmãos. E eu fico pensando, e o Carson fala isso no livro, que boa parte das nossas orações, irmãos, são por questões imediatas. Nós oramos por pessoas passando dificuldades, oramos por dificuldades financeiras, oramos por questões familiares, por questões conjugais, e tudo isso é importante, por profissão, por enfermidades, tudo isso tem o seu lugar e devemos orar por isso. Mas nós precisamos orar mais por essas questões, digamos assim, mais espirituais, ou mais as prioridades sobre a vida espiritual nossa e do povo de Deus. Orarmos para que nós cresçamos no conhecimento da vontade de Deus, orar que Deus nos ajude a pagar as nossas contas, orar que Deus abençoe o nosso emprego, mas orar que nós cresçamos no conhecimento da vontade de Deus, que nós cresçamos no entendimento do que agrada a Deus. E Paulo fazia isso. Segundo aspecto da oração de Paulo, obrigado, Tiago, agora ficou melhor para ler ali. Versículo 10, ele diz assim: dessa maneira, ou seja, conhecendo a vontade de Deus e vivendo com sabedoria e entendimento espiritual, ou seja, dado pelo Espírito Santo, dessa maneira, versículo 10, poderão viver de modo digno do Senhor para o seu inteiro agrado. Olha que Paulo faz uma conexão muito clara aqui. Voltando a falar sobre vida conjugal, o marido e a esposa devem saber o que um agrada o outro. Se tem alguma coisa que você faz que às vezes você acha que não tem nada a ver, mas desagrada o seu cônjuge, deixe de fazer.
Se preocupe em agradar o seu cônjuge. Eu estava hoje de manhã preparando a minha clássica tapioquinha de manhã. Com queijinho mussarela, aquele orégano e tudo. Aí peguei a minha canequinha lá, que eu gosto muito de caneca de vidro. E eu tinha uma caneca, eu fiz uma coisa assim, genial. E pior que eu não posso nem reclamar que meu pai é físico. Meu pai é professor de física há mais de 40 anos. Eu não entendo nada de física, mas eu tenho quem entenda na minha família. Mas eu tive a genial ideia, de algum tempo atrás, botar um negócio muito quente na caneca. Botei um chá. E eu queria que o chá resfriasse. O que eu fiz? A caneca estava com aquele chá bem quente. Eu tirei o chá daquela caneca e botei água gelada. Olha que genial. E o que aconteceu? Trincou na hora. Aí eu fiquei olhando para a caneca assim. Eu falei, meu Deus, que idiotice. É bem que ninguém viu, mas depois eu falei para minha esposa, estou falando para vocês agora. E ela deu um trinco bonito, irmão. Trincou de ponta a ponta assim. Falei, olha que beleza. Aí eu falei, meu Deus, ainda tem um pai físico que faça um negócio desse. Aí perdi minha canequinha de vidro. Aí passado alguns dias chega a minha esposa, olha que eu comprei para você, uma canequinha igualzinha de vidro. Eu fiquei todo feliz, porque eu gosto de caneca transparente, você vê lá o que está dentro. E hoje de manhã eu estava preparando lá meu cafezinho, e a Tati fez alguma coisa que me agradou. Ela me deu uma caneca do jeito que ela sabe que eu gosto. Eu procuro também fazer coisas que agrade. E assim deve ser o marido e a esposa, os pais com os filhos, né? Temos que disciplinar nossos filhos, mas também temos que agradá-los em alguns momentos. Isso é importante, seu filho se sentir amado, se sentir valorizado por você. A gente colocou o Daniel numa fono, ele estava falando igual, né, o Cebolinha, né, falando o L no lugar do R, e ele está melhorando, e a fono nos orientou a corrigi-lo quando ele falar errado. E aí ele fala, vou para a igreja. Não, filho, é para a igreja. E ele está melhorando, está avançando bem em tudo. Só comecei a ver que ele está ficando preocupado, que agora às vezes ele fala uma coisa, ele falou, falei certo, papai, falei certo. Eu falei, filho, calma. Você fala tudo certo, você está falando muito bem, para ele também não ficar angustiado, que daqui a pouco ele vai falar qualquer coisa e vai ficar perguntando, tá certo, tá... Calma. Se estiver errado a gente fala, fica tranquilo. Então a gente tem que corrigir, falar, tá errado, fala certo, mas também valorizar, você está caminhando bem, você está cada vez melhor, está falando direitinho, realmente ele está melhorando. Então nós temos que buscar agradar as pessoas que nos rodeiam, seja dando uma caneca como fez a minha esposa, seja talvez levando no cinema, seja deixando de fazer algo. De repente você quer muito jogar aquele futebol sexta-feira, mas você sabe que é o dia que a tua esposa pediu para vocês terem um tempinho a dois. Abre mão do futebol, Deus vai se agradar disso. Ou você, esposa, também está precisando fazer algo para o seu marido, faça isso. Só que aqui Paulo não está falando da relação conjugal, Paulo não está falando de pais e filhos, mas está falando de nós agradarmos não a ninguém mais, ninguém menos que o próprio Deus. Que ao conhecermos a vontade de Deus, que ao transbordarmos do conhecimento dessa bondade em toda a sabedoria e entendimento espiritual, poderemos viver de modo digno do Senhor e para o seu inteiro agrado. Eu te pergunto isso, será que se a gente se preocupasse mais com isso, e ao longo do dia a gente se perguntasse mais vezes, será que isso que eu estou fazendo, será que isso que eu vou fazer, será que isso que eu estou falando, será que isso que eu vou falar, ou será que isso que eu deixei de falar, ou será que isso que eu estou pensando é do inteiro agrado de Deus? Não que Deus seja um policial que fica anotando as nossas falhas, mas eu tenho certeza que se a gente tivesse mais essa preocupação em agradar primeiro a Deus, porque tem momentos que o pastor não vai ver o que você está fazendo, o cônjuge não vai ver, ninguém vai estar vendo, mas Deus vê o nosso coração. Então se nós procurarmos a vontade de Deus, conhecermos e tivermos essa preocupação em todo o tempo, eu quero agradar ao meu Senhor, certamente Ele ficará alegre com as nossas vidas. E essa era a oração de Paulo. Então primeiro que eles conhecessem a vontade de Deus, depois que eles vivessem uma vida digna do Senhor para o seu inteiro agrado. E ele continua ainda no versículo 10, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Então Paulo ora para que eles frutificassem e crescessem. E lembre-se, irmãos, que Jesus, falando lá em João 15, quando ele fala da videira, ele diz que todo ramo que estiver na videira e não der fruto, o Pai o corta. Então precisamos, irmãos, ser podados por Deus, precisamos ser preparados, porque nós temos que frutificar. O cristão tem que dar fruto, irmão. Nós precisamos pedir a Deus que nos capacite para frutificar. Uns vão dar frutos mais aparentes, outros vão dar frutos menos aparentes, mas nós precisamos frutificar, e Paulo ora por isso. Paulo apresenta a Deus os Colossenses e fala, Senhor, que eles venham a crescer no conhecimento do Senhor e venham a frutificar em toda boa obra. Há tanto a fazer, irmãos. A gente tem sonhos e projetos para a igreja,
E eu tenho orado sobre isso, que Deus envie trabalhadores, envie trabalhadoras, e tem tanta gente aqui na igreja com dons e talentos que tem colocado à disposição do Senhor, louvado seja Deus, e tem outros que eu acho que podem se lançar mais e dar frutos, não só na igreja, mas no seu dia a dia, mas também na igreja. Pense sobre isso: Senhor, eu quero frutificar, eu quero dedicar meus dons ao ministério, eu quero servir. Apresente-se ao pastor, apresente-se aos diáconos, aos líderes de ministério: eu estou aqui, quero servir, quero crescer, quero ser frutífero na obra do Senhor, e Deus vai se agradar disso. E Paulo orava aos Colossenses por isso. Por exemplo, estamos com uma demanda, aproveitando para lembrar, o estacionamento hoje não teve funcionário, talvez tenhamos dificuldade, estou vendo isso com o proprietário do estacionamento, então vamos precisar de homens que nos ajudem lá a ficar no estacionamento, se realmente ficar sem funcionário. Os diáconos têm feito esse serviço, mas se isso ficar em definitivo, nós faremos fazer uma escala para não pesar também somente para os diáconos. Então, de repente, você, homem, pode falar: nós não vamos deixar as irmãs nessa função, mas as irmãs, os maridos devem botar na porta da igreja, né? Só não dá para subir a escada, né? Porque às vezes eu, por exemplo, não posso pegar muito peso, mas deixa na porta da igreja, se pudesse deixar dentro do ar-condicionado, e vai estacionar o carro, que é o nosso papel como homem, e vai o homem lá cuidar do carro. Mas você, homem, pode falar: procura um diácono, se precisar de ajuda lá no estacionamento, estou aqui. É uma forma, mas é sim, cuidar de estacionamento, sim. Você está criando condições para que a igreja funcione bem e os irmãos sejam ministrados pela palavra. Vamos frutificar, Deus se agrada disso. Então, Paulo ora que eles tivessem uma vida frutífera e crescente no Senhor. E aí o versículo 11, ele diz assim: olha que tem uma conexão. Vocês conhecem a vontade de Deus, são cheios de sabedoria e entendimento espiritual, vivem de modo digno do Senhor, buscam agradar a Ele, frutificam em toda a obra, crescem no conhecimento de Deus. O versículo 11 diz: assim vocês serão fortalecidos com o quê? Com todo o poder, segundo a força da sua glória. Então nós precisamos não só de conhecimento, nós precisamos de poder do Espírito Santo. Porque essa vida não é fácil. É Satanás nos tentando, é a carne, é o mundo, são lutas externas, lutas internas. Nós carecemos do poder do Espírito Santo. Nós precisamos do revestimento do Espírito Santo. Não seja arrogante de achar: não, se eu fizer tudo certo, pagar minhas contas, cuidar da minha casa, fizer minhas orações, ler a Bíblia, e vai dar tudo certo. Nós somos carentes da ação do Espírito Santo, do poder de Deus, para vivermos uma vida que o agrade. Não despreze isso. Eu louvo a Deus porque a nossa igreja, embora tenha seguido por essa teologia reformada, que eu acho muito valiosa, não deixou de ter a sua essência pentecostal e reforçar que nós cremos nos dons espirituais, nós cremos na atuação atual do Espírito Santo de Deus no meio da igreja, e nós carecemos da intervenção do Espírito de Deus. E ele diz: vocês serão fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória. Creia, meu irmão, minha irmã. Se você sair daqui essa manhã decidido: eu vou fazer a vontade de Deus, eu sei que Deus manda eu honrar meu cônjuge, Deus manda eu honrar meus pais, Deus manda eu ter uma vida íntegra, Deus manda eu fugir da imoralidade sexual, estou flertando com a pornografia, vou abrir mão disso, mas será que eu vou conseguir? Peça a Deus que Deus te dê poder do alto, creia que Deus poderá te capacitar. Nós precisamos do poder do Espírito Santo para resistir. Então aquela igreja era fortalecida com poder, para quê? Para viver na sombra e na água fresca? Para ter uma vida tranquila? Não, ele continua em toda perseverança e paciência com alegria. Irmão, ninguém precisa de perseverança e paciência quando está tudo maravilhosamente bem. Quem precisa perseverar se está tudo maravilhoso? Se você está tudo tranquilo, você quer que fique assim, está com as contas em dia, está num bom emprego, está vivendo uma vida tranquila, na família tudo vai bem, na igreja talvez o ministério esteja fluindo, mas perseverança é na hora da dificuldade. Então aquela igreja, uma igreja fiel, uma igreja amorosa, uma igreja que tinha esperança, também tinha lutas. E por isso Paulo pede que o Espírito Santo os revista de poder, para eles perseverarem com paciência e com alegria. E aqui é um mistério, irmãos, que só quem caminha com Deus entende, que é de você ter alegria em meio às tribulações. Às vezes as pessoas pensam, ainda mais com essa teologia da prosperidade hoje em dia, que o sinal do favor de Deus é tudo ir bem na sua vida. Não é isso. Os Colossenses eram uma igreja abençoada, mas passava por lutas. Os Tessalonicenses passavam por perseguições. O sinal do favor de Deus é que, tendo ou não tribulações, nós temos a alegria do Espírito Santo.
nós temos a paz do Senhor, nós vivemos o amor do Evangelho em nossos corações. Esse é o sinal do favor de Deus. Não que não teremos tribulações, mas em meio às tribulações temos a certeza do amor e do cuidado de Deus por nós. E é isso que Paulo ora por aquela igreja, que eles perseverassem com paciência e alegria em meio às tribulações. E por fim, uma palavra que tem faltado tanto em nossos dias: gratidão. Versículo 12: dando o quê? Graças ao Pai, que os capacitou a participar da herança dos santos na luz. Então ele ora para que eles conhecessem a vontade de Deus, ele ora para que eles fossem fortalecidos com poder, vivessem uma vida digna de inteiro agrado do Senhor, pudessem ser fortalecidos com poder em meio às tribulações, e que fossem gratos pela salvação. No momento de dificuldade, olhe para a cruz de Cristo. Lembre-se do que Deus fez por mim e por você. Lembre-se de que Deus não poupou o seu Filho unigênito, mas entregou-o por amor a nós. E seja grato, porque Ele nos capacita a participar da herança dos santos na luz. Toda vez, por isso que a igreja, nossa igreja tem esse hábito de ter a ceia toda semana. Aqui a gente faz alternado. Não tivemos hoje de manhã, vamos ter à noite. Semana que vem a gente vai ter de manhã e não vai ter à noite. Na freguesia tem todos os cultos pela manhã e uma vez por mês à noite. Na catedral também são todos os cultos pela manhã, salvo engano. Por quê? Porque a ceia nos faz olhar novamente para a cruz. Nos fazemos isso em memória de Cristo, como Ele nos ordenou, e lembramos do Evangelho, e lembramos que Ele morreu em nosso lugar. E aí temos que ser gratos, que independente das circunstâncias, o mais valioso bem que alguém pode ter nessa vida, a salvação, nos foi concedida de graça pelo nosso Senhor. Então Paulo ora para que eles conhecessem e fizessem a vontade do Senhor. Para concluir, eu falei que nesse livro, o D.A. Carson, ele fala que duas foram as fontes principais do seu crescimento, da sua vida de oração. A primeira e acima de todas, as Escrituras. Fazemos o que estamos fazendo aqui essa manhã. Lermos nas Escrituras textos que nos ensinam a orar. Essa é a maior referência dele e deve ser a nossa também. E a segunda, que o D.A. Carson fala, também é importante, lições que ele aprendeu com cristãos mais maduros. Às vezes nos falta humildade de ouvir pessoas mais maduras na fé, às vezes pessoas mais simples do que você, mas que podem te acrescentar muito no conhecimento de Deus. E ele faz alguns apontamentos, e o primeiro deles nós vimos na mensagem anterior: muitas orações não são feitas porque não planejamos orar. Falei sobre isso na mensagem anterior, não vou me deter nisso agora. E o segundo que ele faz, ele diz assim: adote maneiras práticas de impedir que a sua mente vagueie. Também já comentei por alto sobre isso. É aquela coisa de você dobra o seu joelho, você para orar, você se aquieta. Às vezes de madrugada que está um silêncio, não tem nada te incomodando. Aí você começa a orar, você começa a falar com o Senhor. Aí vem aquele pensamento: e eu tenho que pagar a conta de luz? E vai acabar a ração do cachorro? E eu tenho que comprar um uniforme? E será que amanhã o ônibus vai estar muito cheio? Eu não posso perder a hora, senão vou perder o 343, aí vai vir muito cheio. Vem os pensamentos assim: mas meu Deus, eu estou orando, e começa a viajar, e começa a pensar, e começa a vir alguma coisa. Precisamos criar meios de impedir que a nossa mente vá embora, mas que ela fique ali enquanto estamos orando. Estamos orando, a nossa mente está ali. Estamos concentrados em oração, estamos fechados. Mas como fazer isso? Se você tiver a fórmula de fazer isso perfeitamente, me ensine, que eu não sei. Eu também tenho meus momentos que eu estou ali orando, concentrado na presença de Deus, do jeito que daqui a pouco dá uma fugida no pensamento. Mas nós podemos criar ferramentas para impedir que a nossa mente fique voando enquanto nós estamos orando. Ele dá algumas dicas, eu vou colocar aqui rapidamente, para impedir que a nossa mente vagueie. A primeira que ele diz é bem simples: ore em voz alta. Sim, só isso. Claro, você está na condução, está de repente no banheiro do seu trabalho, está numa situação que você orar em voz alta vai escandalizar as pessoas, ore em silêncio. Faz como Neemias, que orou ali em silêncio diante do rei e pediu orientação a Deus, e Deus o concedeu. Neemias capítulo 2, fez uma oração rápida e Deus deu sabedoria a ele. Mas ore, se possível, em voz alta. Só o fato de articularmos a palavra e falarmos ao Senhor já nos ajuda a disciplinar nosso pensamento. Ore em voz alta. Segundo ponto, ore com base nas Escrituras. Relacione a sua oração com a leitura bíblica. Você está fazendo uma leitura bíblica? Eu não estou lendo texto nenhum, não estou fazendo leitura bíblica esse ano. Uma sugestão: leia os textos que estamos pregando. A gente vai soltar essa pregação, a gente tem colocado as pregações. Pegue o texto lá, Colossenses capítulo 1, leia de novo.
e reveja o que eu falei aqui essa manhã e use nas suas orações. Você pode orar a partir da mensagem que estou acabando de pregar, fala: Senhor, me ajuda a fazer a tua vontade. Ou pega o Salmo 143 que abrimos o culto e faz como o salmista: Senhor, ensina-me a fazer a tua vontade, guia-me por terreno plano. Pega a palavra de Deus e ora a palavra de Deus. Há um hábito antigo na igreja, que fiz muito isso no seminário, chamado leitura orante, que é feito especialmente nos livros de salmos, que é você ler um salmo, mas não só ler, você ler, meditar e orar as palavras daquele salmo, fazendo aquelas palavras as suas palavras de oração. Então ore em voz alta, um recurso, ore com base nas escrituras, ore a palavra de Deus. Outra coisa, ore cantando louvores. Tua mente está começando a voar, começa a cantar. Cantamos agora da bondade de Deus, és fiel em todo o tempo. A música nos ajuda a disciplinar a nossa mente. Ou bote lá, não sei cantar, eu tenho dificuldade, bota lá uma musiquinha no celular, alguma coisa, de preferência que não entre anúncio, ou que você não fique olhando as notificações no WhatsApp, mas bote uma música que ajuda a disciplinar a sua mente, a quietar. Outra coisa, tenha listas, cadernos de oração. Vou orar, mas vou orar por quê? Se você tiver um caderninho de oração, não é falta de fé, irmão. É pelo contrário, é você mostrar que você valoriza apresentar as causas que têm chegado a você diante de Deus. Compre um caderninho, faça um caderninho de oração, sua lista de oração. Isso vai te ajudar a centrar as suas orações. E também não está ali, mas uma outra dica importante, tem a ver com a primeira dica que eu falei na mensagem anterior. Planeje orar em todos os sentidos, não só o tempo, mas o momento, né? Reserve tempo para oração, não deixe para orar quando for 10h30 da noite, 11h30 da noite, você morto de cansado, não conseguindo nem andar direito, deitado na cama, você vai orar 30 segundos, mas procure descansar sua mente, saia mais cedo das redes sociais, ou saia de vez, se for o caso, não fica vendo televisão até tarde, não deixa a televisão ligada enquanto você faz essas coisas, agitando o ambiente. Aquieta a sua alma, aquieta a sua casa, aquieta o ambiente, de repente bota um louvor de adoração calminho, já vai aquietando, prepare seu coração, prepare sua mente. Porque às vezes a gente está numa agitação, vendo Instagram, eu não tenho esse negócio, mas está vendo redes sociais, aí o WhatsApp, vendo não sei o que, e a televisão ligada nas alturas, e o vizinho com o cachorro latindo, que não sei o que, aí você desliga tudo de uma vez, dobra o joelho e fala: minha mente está tão confusa. Pô, óbvio. Você quer o quê? Você acha que a gente tem um interruptor, tem um disjuntor, né? A Marcílio não está aí hoje, né? Tem igual a elétrica, tem um disjuntor, pum, desliga o disjuntor na cabeça e fico assim, tranquilo para orar ao Senhor. Não é assim, gente. Então se prepare, aquiete o ambiente, procure criar meios, mas para isso a gente precisa valorizar a oração, a gente entender que é importante. Eu preciso, como eu tenho dito, é um trabalho que precisa ser feito por nós. Então eu vou preparar, como a gente se prepara para o culto, como temos feito, a gente está começando a ministrar louvores 5 minutos antes do culto, para que você já chegue nesse lugar, faça as suas orações, se prepare para o culto. Então organize seu tempo, isso vai ajudar a sua mente não ter tantos devaneios. E vamos terminar orando, que Deus nos faça transbordar da sua plena vontade, que Deus nos faça transbordar do conhecimento da sua vontade, que Deus nos faça viver de modo que agrade a Ele, que Deus nos faça frutificar para Ele. Aí todos os motivos de oração que você pode orar agora, você pode orar à tarde, você pode orar amanhã. Senhor, eu vou ler a oração de Paulo pelos Colossenses, vou fazer dos pedidos de oração de Paulo por aquela igreja, os meus pedidos pela minha vida, pelos meus irmãos, pela liderança da minha igreja. Que Deus nos dê poder para perseverar com alegria, e que Deus nos dê gratidão, porque Ele nos salvou. Fique de pé, vamos orar.